Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai discutir esse caso. Esse caso foi levado para o quiz lá do Instagram e deu muita, mas muita interação, muita gente opinando, algumas pessoas opinando de forma equivocada, outras, muito poucas, identificaram alguns achados na radiografia muito importantes. Quem acompanha a gente há muito tempo sabe que a gente repete, bate na tecla e não se cansa de repetir que uma radiografia, quando bem interpretada, quando você segue o passo a passo, quando você faz as coisas com calma, ela é capaz de trazer muita informação. Então você precisa saber como fazer e aplicar isso de forma consistente, repetidas vezes, para que isso fique natural para você na hora de avaliar as radiografias. Naturalmente, alguns achados que a gente vai apresentar aqui, eu identifiquei ao ver a tomografia, resgatei a radiografia pregressa e aí consegui identificar lá. Essa talvez seja uma das grandes formas de aprender a interpretar raio-x. Você pega a tomo para esses achados muito sutis e volta. Isso vai aos poucos desenvolver e aprimorar a sua conspicuidade, a sua habilidade de identificar lesões pequenas. Naturalmente, eu não estou fazendo uma apologia aqui de que a radiografia é uma ferramenta tão eficiente quanto a tomografia, mas a radiografia, quando bem interpretada, ela pode e resolve muitos dos problemas. Então, a primeira coisa que você que não é radiologista tem que colocar na cabeça como estudante de medicina é você que vai ter que interpretar essa radiografia lá no dia a dia. Então você precisa saber os principais padrões, você precisa ter uma técnica apurada para interpretar o raio-x e acertar mais diagnóstico. Agora chega de conversa, assina o canal e vamos seguir para esse caso. Paciente do sexo feminino com tosse. Então você vai lá, paciente tabagista, isso aumenta a probabilidade de neoplasia de pulmão. Você vai interpretar a radiografia. Vamos olhar só essa radiografia. Quando a gente olha para essa radiografia, aí o exercício que a gente sempre faz é o quê? Primeiro, é um PA ou é um AP? Tem algumas coisas que você pode usar para separar PA de AP. A primeira delas é procurar aqui, ó, pela bolha gástrica. Então, identificou ar no estômago, tem relação com o ortostatismo, né? O paciente está de pé, o gás sobe e aí ele faz uma bolinha de gás dentro do estômago e isso te ajuda. Qual é a segunda coisa que te ajuda? A escápula. A terceira, o número de arcos costais que você vai conseguir identificar no exame. E a quarta, que é mais difícil, vai demandar um pouco mais de experiência, é você fazer a comparação do calibre dos vasos, porque há um predomínio dos vasos nos lobos inferiores, são mais calibrosos nos lobos inferiores quando o paciente está em ortostatismo. Culpa de quem? Da gravidade. A gravidade sempre vai funcionar. É uma daquelas regras que não tem como quebrar. Você soltar uma maçã, ela vai cair. Vamos ver isso aqui na prática. Primeira coisa, bolha gástrica. Segunda coisa, escápulas. Quando a gente faz, a gente sempre dá preferência por fazer PA. Quando a gente faz AP, geralmente a gente faz AP porque não consegue fazer PA. E qual que é a diferença disso? A posição do paciente é essa posição aqui na hora de fazer incidência PA. Ele cola o peito no chassi, lá no receptor, e o raio-x entra pelas costas, póstero-anterior. Então, quando ele faz isso, essa posição, a escápula roda, ela sai do campo. Então, você olha a escápula aqui, as escápulas estão fora do campo. Ah, Rodrigo, mas eu vi um PA que tinha um pouquinho de escápula no campo. Não esquece que às vezes os pacientes têm dificuldade para fazer essa posição. Pede para sua avózinha colocar a mão aqui atrás como quem vai soltar o sutiã. Esse movimento, à medida que a gente vai envelhecendo, vai tendo artrose glenohumeral, artrose acromioclavicular, lesões dos tendões do manguito rodador, ele vai ficando mais difícil de ser realizado. Então, essa rotação, essa posição do super-homem, ela vai ficando mais difícil. E aí a escápula vai ficando um pouquinho no campo. Mas quando eu tenho uma incidência AP, essa escápula ela vem aqui, ó. Você vê uma sombra da escápula muito no meio do campo. Então, só pela escápula já dava para dizer que era um PA.
Além disso, qual foi a outra coisa? Contar arco costal. Quem está lá no curso de raio-x já está enjoado de contar arco costal, né? Primeiro arco, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Se você contar 9 arcos costais posteriores aqui, certamente você está olhando para um PA, porque no AP não consegue fazer uma expansão muito grande da caixa torácica, justamente pela posição. Ou ele está deitado, ou ele está o quê? Sem condições de ficar ereto. Às vezes ele está um pouquinho inclinado, né? Beleza. Qual foi a outra coisa que eu falei? Vascularização. Vasos, e os vasos são tubos densos, com densidade de quê? Partes moles, uma das 5 densidades radiológicas. Mais outra coisa aí que você precisa saber são quais são as 5 densidades radiológicas que a gente tem no raio-x. Então, densidade de partes moles, mais calibrosos na região central, vem afilando à medida que a gente chega para a periferia e com predomínio aonde? Na posição ortostática nas bases. Beleza, resolvido. Agora, você já fez isso tudo, partiu para avaliar. E aí a gente tem lá aquele mnemônico que todo mundo sabe já, que é o ABCDE. Tem algumas variações disso, não foi a gente que inventou, a gente trouxe um pouco da nossa experiência para agregar valor, né? Como olhar cada uma das letras desse mnemônico. Então, à medida que você estuda a traqueia, que é o A, depois você parte para o B de pulmões e bordas. Quando você olha o pulmão, você vê projetado aqui no terço superior do pulmão o quê? Uma lesão algo arredondada que faz o que com a densidade do pulmão? Aumenta. Então, se ela aumenta a densidade do pulmão, a gente está pensando que existe um processo expansivo aqui. O que é isso? Aonde que está isso? Quando a gente olha nessa região, quando a gente olha só uma incidência da radiografia, a lesão ela pode estar em todos os lugares desse trajeto, concorda comigo? Ela pode estar na pleura, ela pode estar no pulmão, ela pode estar na parede torácica. Ah, Rodrigo, mas é mais provável que esteja no pulmão. Eu concordo com você que é mais provável. Mas tem algumas ferramentas, algumas estratégias que a gente pode usar para a gente garantir que ela está no pulmão. Uma delas é você identificar o broncograma aéreo. O broncograma aéreo é um dos sinais radiológicos do tórax mais famosos. E tem algumas coisas sobre o broncograma aéreo que você não deveria esquecer e outras que você tem que saber. A primeira é que o broncograma aéreo ele não é só identificado em pneumonia. O broncograma aéreo é caracterizado pela identificação do brônquio passando dentro de quê? De alguma coisa branca. Então pode ser uma pneumonia, pode ser uma atelectasia, pode ser um tumor. Então você tem essas três. Ah, mas é muito mais comum na consolidação, na pneumonia. É muitas vezes mais comum, porque ela não faz tanta pressão naquela região quanto a atelectasia, que causa absorção, e o tumor, que vai infiltrando até dentro do brônquio. Mas não é 100% de especificidade. Então, essa é a primeira coisa. Broncograma aéreo não é igual a pneumonia. É mais comum, bem mais, mas não é igual. A segunda coisa é que ele te ajuda na localização. E como é que ele te ajuda na localização? Pensa comigo, aonde que está o brônquio? No pulmão. Ele não está na pleura, ele não está na parede torácica, ele não está na mama. Se o brônquio está no pulmão e você está vendo que a lesão branca envolve o brônquio, aonde que está a lesão? Ela tem que estar no pulmão. Ponto final. Então, a gente tem uma lesão no lobo superior do pulmão esquerdo. Massa, se você chegou até aqui, você está junto aí com 80% das pessoas que conseguiram identificar essa lesão aqui. Espero que você não tenha parado por aí. Se você olhar com cautela, o que acontece aqui depois é o quê? A lesão. E dessa lesão você vê uma estrutura algo triangular. Por que eu digo algo triangular? Porque não é um triângulo bonitinho. Você tem uma área mais branquinha aqui. Sei que às vezes você não está acreditando em mim e é natural que isso aconteça. O ideal é que você faça uma coisa que a gente chama aqui no Rádio Post de jogar o jogo dos 7 erros. Compara essa região
com essa região. À medida que você fizer isso, duas coisas vão acontecer. A primeira é que você vai perceber que tem o quê? Uma alteração que causa aumento da densidade com aspecto triangular, pertinho dessa massa e com base pleural. Isso é um pinçamento pleural. Um pinçamento pleural. O pinçamento pleural é uma das coisas que acontece quando uma lesão traciona ou se estende para lá. Então, ou essa lesão esticou um, abre aspas, tentáculo para chegar na pleura, ou ela tracionou essa pleura e essa pleura fez esse dente. Quando você encontrar isso, não é específico, mas você vai guardar na manga câncer de pulmão, um nódulo especulado que tem pinçamento pleural. Vou repetir, não é igual a neoplasia, mas você vai colocar na sua manga de diagnósticos diferenciais neoplasia. Ok. Eu não queria que você parasse por aí, porque acontece uma segunda coisa quando você identificar isso aqui, porque você comparou um lado com o outro. Olha o lado de cá. Dos outros 20% que passaram, que foram além daquela lesão no lobo superior esquerdo, eles identificaram esse nódulo aqui. E aí a gente está falando de um nódulo pulmonar na periferia do pulmão muito pequeno. Provavelmente ele só está sendo visto porque ele é calcificado. Como ele é calcificado, ele é muito branquinho, e aí ele é pequeno e aparece. Mas, se você olhar com carinho, você vai ver uma outra coisa aqui. Esse nódulo. Compara isso com isso. Ó, que tem um arco costal passando para lá, outro para cá. Mas nessa região aqui tem uma área arredondada de aumento da densidade. Eu sei, é difícil. E eu sei outra coisa. Eu sei que vai aparecer alguém aí e vai dizer, na pilha ninguém vai ver. Cara, alguém vê. Quem faz com capricho, vê. Quem sabe ver, vê também. Quem aplica o método, vê também. Tá? A gente pode usar 1000 justificativas. Por que a gente não achou? Por que é difícil de ver? Por que ninguém explicou pra gente? Mas eu posso te garantir que tem gente fazendo as coisas bem feitas por aí, mesmo quando é difícil. Aí você pode dizer, não, mas só vai ver na tomo, qualquer coisa eu mando pra tomo. Um dia não vai ter tomo. Um dia você, como estudante de medicina, vai estar lá, não vai ter tomografia. Se você não aplicar o método direitinho, você corre o risco de deixar passar esse nódulo. Aí você pode dizer, Rodrigo, você só está falando isso porque você viu a tomo. Não sei. Eu não tive que interpretar essa radiografia antes de interpretar a tomo. O que estou lhe dizendo é, se você aplicar a ferramenta de forma adequada, muitas vezes, a probabilidade de você chegar no resultado correto vai aumentar. Isso é matemático. Então, por sugestão, segue a estratégia. Beleza, então você viu um nódulo, viu o pinçamento pleural, viu, por consequência, um nódulinho aqui e um nódulo aqui do lado. Outra coisa que eu queria que você visse nessa radiografia é o seguinte. Essa aorta, ela está um pouco proeminente, tá? E isso é natural à medida que a idade passa. Se a gente olhar, tem até uma calcificação aqui, no parietal, ateromatose da aorta. O paciente tem mais de 70 anos, então isso é normal. Acontece isso. Uma das causas disso aqui é até hipertensão, paciente hipertensa. Outra coisa que chamou a atenção é o quê? Olha o hilo pulmonar, né? Ó, hilo. Qual hilo que é mais alto? Direito ou esquerdo? Esquerdo. Mas está muito diferente, né? Lembra que a gente fala que isso aqui não pode dar muito mais que 1,5 centímetro? Vamos falar que eu estou alterando aqui para ver, ó. Quase 4 centímetros. O que acontece para a gente ter uma distância tão grande? Por que a distância aumentou? Será que eu tenho um pouquinho de atelectasia junto com essa massa pulmonar aqui? Seria uma justificativa. Perdi um pouco de volume, esse hilo tracionou. Aí, se você está lá no curso de raio-x de tórax, você vai falar, Rodrigo, mas não desviou a traqueia para o mesmo lado. Não, para você ter um desvio da traqueia, você precisa ter o quê? Um colapso significativo, você precisa perder muito volume. Não é o que aconteceu. Lembrando, sinal maior
de atelectasia, desvio da fissura, o sinal, o desvio lá, ele é o quê? Um sinal menor de atelectasia. Massa. Para a gente terminar com a radiografia, o que foi que a galera errou muito? E aí, errou, eu digo errou, porque deu uma opinião sem ter o perfil, muita gente falando de que a paciente tinha uma cânula de traqueostomia porque vira essa densidade metálica aqui. Difícil, né? Falar só por aqui. Está projetada, curiosamente, sobre a traqueia. E aí a mesma pergunta que a gente fez para o nódulo eu faço para cá. Dá para garantir que está na traqueia? Aí você fala, tá passando ar aqui dentro. Aí não vale, né? Aí não vale aqui, por quê? Porque eu sei que essa estrutura é estrutura que não é completa, não é fechadinha. Então não dá para garantir isso. Então isso pode estar onde? Isso pode estar na traqueia, isso pode estar lá atrás, aonde? Na coluna. Vamos ver a tomografia agora para a gente transpor para cá, para a tomografia, o que a gente está vendo aqui na radiografia. Isso ajuda muito a gente a evoluir. Então você está começando agora na tomo, não se assuste, é tudo trocado. Esse é o lado esquerdo, tá? Esse é o lado direito. Então o que a gente está vendo aqui é o quê? A nossa lesão, ó. Se você tiver um pouco perdido, usa essa estratégia. A crosta da aorta está aqui. Olha a crosta da aorta aqui, ó. De anterior para posterior. A aorta ascendente vem aqui, vira crosta e aqui vira descendente. Então aqui eu tenho a massa pulmonar com contornos algo espiculados. Tem lugar que faz espícula, aqui em cima é um pouco mais bocelado, tá vendo? Olha o nosso triângulo branco aqui nessa periferia. Ó, nosso pinçamento pleural. Rodrigo, isso é importante? É sim. Apertei o botão errado aqui. Será que eu vou conseguir resgatar? Vou conseguir. Por que isso é importante? Se a lesão pulmonar invadir a pleura de forma focal, eu mudo de T1, dependendo do tamanho, T2, vamos supor que seja pequenininho, menor que 3 centímetros, né? Menor que 3 centímetros é um T1. Se ele for um T1 que envolve a pleura visceral, eu passo para T2. Se ele envolver a pleura parietal, eu passo para T3. Então, eu tenho impacto no estadiamento, o estadiamento tem impacto no prognóstico e, naturalmente, tem impacto na tomada de decisão, ou seja, como é que você vai tratar o paciente. Então, essas coisas são importantes. Rodrigo, ter pinçamento pleural é igual a envolver a pleura? Quer dizer que esse tumor invadiu a pleura? Não. Tem alguns critérios que a gente usa pela tomografia. Os critérios buscam a especificidade. Então, quando a gente diz que tem, a chance da gente estar certa é alta, mas nem sempre que a gente diz que não tem, não tem. Então, sensibilidade e especificidade nos exames de imagem. Um dos critérios é que o contato entre a lesão e a pleura, ou seja, desse pinçamento aqui, que seria mais ou menos isso, seja maior que 90% do maior eixo da lesão. Esse é um dos critérios. Tem outros, tá? Então, por aqui, você está vendo o quê? É um pinçamento. Olha a fissura onde está. Isso pode ser, eventualmente, uma atelectasia subsegmentar? Pode. Justificaria o nosso hilo, né? Justificaria o nosso hilo. Rodrigo, o brônquio, olha o broncograma aéreo. O brônquio passando dentro da lesão, ó. Brônquio aqui. Brônquio aqui. Aqui em cima tem mais um pouco, ó, o brônquio com ar dentro da lesão. Então, esse é o broncograma aéreo. Tudo isso é tumor? Não necessariamente. Uma coisa que eu gosto de fazer na hora de olhar a fissura é olhar o plano sagital. Ele me ajuda bastante a fazer isso, tá? Que pulmão é esse? Pulmão direito, né? Normalmente o pulmão direito ele tem duas fissuras, a horizontal e a oblíqua, enquanto que do lado esquerdo eu tenho o quê? Eu tenho só a oblíqua. Que nem tá tão oblíqua, né? Ela tá quase em pé, ó.
Olha como a fissura faz uma curva para frente. Então, nesse meio aqui, pelo desvio da fissura, eu devo ter o quê? Um componente de atelectasia. Qual a importância disso, Rodrigo, na vida, lá na minha pilha de laudos? A importância é que às vezes você vai fazer uma biópsia, nesse caso aqui provavelmente a biópsia ela vai ser por broncoscopia, porque a lesão está mais central. Ó. Você vem pelo brônquio do lobo superior, você vai passar dentro da lesão, e é importante se discutir isso com um colega, porque se ele biopsiar para trás aqui, ele vai pegar a artéria pulmonar esquerda. Então ele tem que biopsiar para onde? Para cima e para fora, para ele pegar lesão. Tá vendo o seu trabalho como radiologista? Descrever, topografar bem a relação da lesão com as estruturas anatômicas? Então, tem um pouquinho de atelectasia. Qual que é o problema? Se ele fosse fazer, digamos que ele fosse fazer uma biópsia percutânea, e se ele biopsiar a atelectasia? O resultado vai vir negativo, a gente não vai ter o diagnóstico histológico para começar a tratar esse paciente. Injetar contraste ajuda, pode ajudar, ajuda não, pode ajudar, e o PET-CT definitivamente ajuda, porque a atelectasia capta muito pouquinho, né, porque as células pulmonares normais ali captam muito pouco, e o tumor geralmente capta muito, então isso ajuda muito. O PET é melhor do que o contraste para fazer essa diferença. Agora que a gente já fechou esse raciocínio todo do lado de cá, já mostrou a lesão, o pinçamento pleural, eu queria te mostrar os nódulos que a gente estava vendo lá na radiografia, ou não vendo, depende de que lado do copo, de que metade do copo que você estava, se você viu esse nódulo, que é esse nódulo aqui, ó, é um nódulo semissólido, tá vendo? Ele tem uma áreazinha mais densa, mas a maior parte do nódulo é vidro fosco. Ele é bem diferente do outro nódulo, né? O que nos levanta um questionamento. Será que ele é secundário, aquele nódulo, ou será que eventualmente ele pode ser uma outra neoplasia de pulmão sincrônica? Você tem que pensar nisso tudo na hora de discutir o caso com o médico assistente. E o pequenininho, um pouquinho mais para cima, tá aqui, ó, calcificado. Você põe a janela de pulmão e a densidade dele é parecida com a densidade de quem? Da cortical óssea. Então você tinha um granuloma e se você olhasse com mais cuidado, você tinha o quê? Você tinha um nódulo semissólido. Agora, muita gente discutiu se a gente tinha sinal da bailarina, né? Ó, o brônquio está aqui, praticamente 90 graus. A principal causa do sinal da bailarina é o aumento do quê? Do átrio esquerdo. Então a gente tem um átrio esquerdo caprichado aqui, né? Um átrio esquerdo grandinho. Então a gente tem o aumento do átrio esquerdo. E para a gente terminar esse caso, tirar a dúvida de vocês da cânula de traqueostomia, que não é uma cânula de traqueostomia, né? Olha aqui o nosso artefato metálico projetado aqui no paciente. E o paciente passou por o quê? Por uma artrodese de coluna cervical. Ah, Rodrigo, como é que eu vou fazer na vida real? Como é que eu vou saber que isso é uma artrodese? Você pode perguntar para o paciente. Ah, mas o raio-x, ninguém pergunta nada, só vem pedir do raio-x de tórax e pronto. Deixa o questionário o paciente preencher, se já fez cirurgia, se não fez. Então, o estudo te ajuda a interpretar. Quem sabe mais, acerta mais. Então, principalmente saber mais da história. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que o vídeo tenha atendido a tudo. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, algum comentário que possa engrandecer o debate aqui, para que possa ajudar as outras pessoas a aprenderem com algum comentário que você possa fazer, não se acanhe, a casa é nossa, a gente gosta muito do ambiente familiar para discutir os casos. Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gostou, dá aquele joinha, comenta e, sobretudo, assina o canal. Essa é uma forma bacana da gente ensinar para o YouTube que o Radioposto é um canal bacana e que está gerando conteúdo de valor. A gente se vê no próximo vídeo.